Oi, quarto ano, tudo bem? A Pro aqui de novo, agora com a aulinha de Geografia. Hoje nós iremos trabalhar os elementos naturais e culturais indígenas, tá? Mas antes de começar, eu gostaria que vocês pegassem o material, coloca tudo em cima da mesa, abre o livro, identifica o conteúdo nas páginas que a Pro vai mencionar agora. Vamos lá? O conteúdo está presente nas páginas 35 e 36 e as atividades que vocês irão realizar referente a essa aula será das páginas 37 a 42. Vamos lá? Bem, gente, falando de elementos naturais e culturais indígenas, tá? A gente vai perceber aí que mesmo que a gente fale de grupos indígenas, cada um vai ter sua forma de viver perante o grupo. Tá? Isso não significa dizer que eles não tenham vida semelhante. Eles vivem de uma forma parecida, porque são índios, tá? Mas a convivência entre eles muda um pouco em relação de um grupo para outro, em relação a um grupo e outro, entendeu? Então, gente, nem todas as aldeias têm a mesma forma, tá? Eles têm os hábitos diferentes, eles têm a forma de viver deles. Semelhante, mas com algumas diferenças. Existem sim, tá? Então, para fazer suas ocas, eles precisam de materiais encontrados na natureza, por exemplo. O modelo de casa é aparentemente o mesmo, mas, por exemplo, as folhas podem mudar, porque eles estão em áreas diferentes. Então, quando eles constroem a casinha, a oca deles, por exemplo, é parecido, o sistema é quase o mesmo, mas a vegetação utilizada ela pode mudar um pouquinho porque eles estão em ambientes diferentes, tá? Então os materiais, né, são escolhidos, né? Normalmente pegam aqueles materiais mais resistentes e duráveis, dependendo dos lugares em que serão usados. Dependendo da região, pegam madeiras grandes, madeiras pequenas, então a forma de construção deles está muito relacionado com o lugar, com a região onde eles vivem, ok? A cultura dos índios, elas interferem na construção de suas moradias. A forma como eles veem a vida interfere. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, alguns índios, eles tiveram suas características mudadas, porque houve a intervenção dos europeus naquele processo de colonização. Então você vai perceber no decorrer da aula que existem índios que já usam outros tipos de materiais mais evoluídos, e com isso a gente até vê que eles perdem um pouco a característica de índio, tá? Então a forma como eles vivem vai decidir um pouco de como será a vida deles. Alguns grupos indígenas são índios, mas já vivem de um jeito diferente de como deveria realmente viver um índio, ok? Então, gente, não precisam de uma casa que dure muito tempo, tá? Os índios, eles têm uma característica quase que nômade, tá? Então, quando a área já não está mais propícia para aquele grupo, eles tendem a mudar de lugar, a sair dali, tá? Então, com base nisso, eles não interessam ter aí uma residência que dure anos, ok? Quando vão construir, observam também a natureza ao seu redor. Então, a natureza para eles é tudo, gente. Eles valorizam muito a natureza que vai estar ao redor da casinha que ele vai construir, tá? Ele quer natureza, ele quer verde, ele quer floresta. Então, isso interfere muito na forma, no habitat dele, da forma de viver dele. O habitat, ele interfere muito no gosto, na forma de viver, na forma dele se relacionar com a natureza, tá bom? Então, algumas aldeias já sofreram bastante a influência, né, na maneira de construir pelos europeus. Quando os europeus chegaram aqui, de certa forma, acabou que interferiu bastante e mudou um pouco. Judiaram, fizeram dos índios escravos, mataram muitos índios e alguns eles até domaram, modificaram o jeito deles viverem, tá? Então, a gente percebe muito isso ainda na questão das construções, tá? Que a gente pode ver que algumas construções em que eles já utilizam alvenarias, né? O que faz com que os índios percam a sua identidade. Então, gente, é preciso aprender a ver e respeitar o tipo de vida de alguns grupos sociais, principalmente dos índios. Não existe uma maneira certa ou uma maneira errada de viver.
Cada um vive de acordo com o seu grupo, tá? A sociedade é isso, o mundo é isso. É impossível um mundo tão grande as pessoas viverem de uma forma igual. Ah, a cultura muçulmana ela é errada. Não, não é errada, é o jeito de viver deles. A mulher não mostra o rosto, não mostra o corpo, é toda coberta, é errado. Não é errado, para eles não é errado, isso faz parte da vivência deles, tá? Então não existe o certo e o errado. Os grupos sociais, eles tendem a viver de acordo com a sua maneira de se relacionar com o meio, certo? Então isso é comum, isso é normal, ok? Então não existe de jeito nenhum. O que há ainda aí, muita gente percebe, é a questão dos preconceitos. Existe muito preconceito. Tem pessoas que não sabem o que é cultura, tá? Tem pessoas que, por exemplo, criticam a forma do nordestino falar, né? Eu já fui vítima disso, tá, gente? Cheguei num lugar e a pessoa começou a rir. Olha como você fala, o seu sotaque é diferente. Ah, você fala do jeito do povo daquela novela de Brogodó. Vocês lembram do Cordel Encantado? Acho que vocês não lembram, né? Mas a mamãe e o papai devem lembrar, né? E rindo, assim, achando engraçado, assim, o sotaque, mas não com admiração, com desdenho. Aí a Pro falou, você tá fazendo isso porque você nunca saiu do lugar onde você vive, porque a partir do momento que você passar a conhecer, viajar e entender o que é cultura, você vai achar tudo isso muito lindo. Porque cada região tem seu jeito de falar, cada região tem sua culinária, cada região tem seus costumes, tá? Então, com isso, a Pro, ó, puxou a orelha da pessoa e a pessoa ficou caladinha, não quis mais falar. Mas é verdade o que a Pro tá falando. As pessoas, muitas elas criticam e elas têm preconceito porque elas não têm essa noção do conhecimento do que é cultura, certo? Então, vai chorar quando alguém ri do seu sotaque? Não, são pessoas que não têm esse conceito, não tem essa noção da importância de se conhecer a cultura, de entender que as pessoas não são iguais, que existem grupos diferentes, que existem culturas diferentes, tá? Então, gente, voltando à questão dos índios, tá? Os índios, eles sabem que a natureza é fonte de existência, então, por isso, vivem próximos de áreas de rios. Por quê? Porque, de acordo com a sua vivência, eles utilizam muito o rio para pescar. Então, assim, eles preferem viver próximos a rios, tá? Então, algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara, tá? Então, isso era uma forma deles se relacionarem com a terra, né? Para produzir o que eles precisavam para consumir. Então, nessa terra, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Quando a terra ficava pouco fértil, aí eles já saíam daquela área e procuravam outro lugar para morar, ok? Então, nas construções das ocas, como a Pro já falou, as folhas utilizadas nas coberturas podem sim ser diferentes, as madeiras elas vão variar de tamanho, de espessura, a depender do tipo de oca que eles querem fazer, se é uma oca pequena, se é uma oca maior, tá, gente? Então, o índio, ele busca todos os recursos de sobrevivência dele na natureza, tá? Ele sabe se virar muito bem com a natureza e ele tem o respeito pela natureza, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam aí realizando as atividades. Não deixem de mandar as fotos para a Pro, eu estou aguardando, ok? Um super beijo para vocês e, ó, se cuidem, viu? Para que logo, logo nós possamos estar juntos na nossa escola. Um super beijo para vocês.